Talvez nesse vídeo eu nem edite, nem corte nenhuma parte. Na verdade, eu não vou fazer isso, porque o intuito do vídeo não é esse, né? Vai ser justamente uma conversa franca entre eu e você, que clicou nesse vídeo, que se interessou pela thumb, enfim, pelo título do vídeo. E, na verdade, é uma conversa que eu queria que tivesse sentido comigo quando que eu comecei a prestar vestibular, que me pouparia muito esforço e me pouparia de cometer muitos erros, né? Para quem não me conhece, eu sou o Diogo e no último SISU eu tive nota para passar em 58 federais de medicina pela ampla concorrência. Mas nem sempre foi assim, cara. Nem sempre eu coloquei minha nota lá numa universidade e vi que estava classificado, né, para as primeiras chamadas, né? Foi muito doido, na verdade, o processo para chegar até aqui e isso que eu quero conversar com vocês. Começando lá em 2021, quando que eu prestei o meu Enem no segundo ano do ensino médio como treineiro. De antemão aqui, eu fiz uma nota média simples de 692 pontos e fiz um 920 na redação. Quando que eu vi que eu fiz um 920 na redação, antes de calcular a média simples, eu falei, caramba, eu tô próximo pra caramba de ser aprovado. Fiz mais de 900 na redação como treineiro, pensando eu, né, que seria tão fácil assim. Mas nesse dia, eu cheguei, nesse dia, na nota não, quando que eu fiz o Enem, eu cheguei em casa, cara, com febre. Eu tava muito desgastado, porque foi uma prova que me cansou muito, eu não tava esperando que seria tão cansativo assim. E depois que eu vi minha média simples, eu falei, caramba, cara, 692 pontos, tá distante, né? Eu preciso de muito mais que isso para passar, preciso pelo menos aumentar 100 pontos aqui de média simples. Mas tem o terceiro ano, vou recuperar. E aí fui eu, em 2022, pro terceirão, numa escola que tinha uma metodologia de pré-vestibular muito forte. E eu sempre fui o aluno que tirava notas boas, que não matava a aula, que entregava todos os trabalhos propostos pelo professor, que prestava atenção na aula. Então, teoricamente, se eu era o aluno nota 9, nota 10, eu conseguiria ser aprovado. Pô, por que não? Estou colocando esforço aqui, eu estudo para tirar. Perdão, bati no tripé aí. Eu estudo para tirar boas notas na prova, por que eu não vou tirar uma boa nota no Enem? Né? Na minha cabeça isso fazia sentido. Só que nesse ano, foi o ano justamente que eu comecei a fazer simulados que a escola ofertava, eu comecei a reparar que eu ia pior no simulado do que gente que matava a aula, do que gente que não estudava com uma forma que eu estudava, sabe? Se eu tinha, por exemplo, uma prova quarta-feira, segunda-feira eu começava a estudar e ia parar na terça-feira à noite quando estava virando o dia para ir para a escola, tá entendendo? E então eu ia bem no vestibular, teria que ir bem no vestibular. Mas não fui. Nos simulados eu via isso e falava, ah não, às vezes o cara, sorte, chutou. E me enganava por ignorância, assim, de que eu não teria que melhorar nada, sabe? Para ser aprovado, era só esperar o Enem e o resultado seria ali, entendeu? O resultado dos simulados pouco importava para mim nesse ano. E foi um ano também que eu dormi muito pouco. Eu dormia, assim, coisa de 5 a 6 horas por noite, mas mal dormida, sabe? Eu estudava em outra cidade e ainda mantinha uma rotina de atividade física, né? Eu fazia musculação, fazia taekwondo, fazia não, faço até hoje, luta, né? Então, tipo, tinha dia que acabava a aula na escola às 5 e pouco, eu viajava, vinha aqui para casa, ia pra academia, aí eu chegava, estudava ainda para uma prova e ia dormir, tá entendendo? Então eu dormia muito pouco, dormia sem qualidade alguma. E nesse ano eu fiz isso durante o ano inteiro, fiz mais simulados, né? Mas eu fazia só quando que a escola mandava, não tinha uma autonomia. Eu confiava nas revisões que a escola ofertava, não tinha uma autonomia de fazer as revisões por mim mesmo, sabe? Eu fazer as revisões, eu mesmo fazer as revisões, não tinha essa autonomia, confiando na metodologia de que eu era o aluno nota 10. Chegou no fim do ano, não consegui, fiz uma média simples de 711 pontos, e aqui eu tirei 920 de novo na redação. E aí aí começou a cair um pouco da minha ficha, né? Hoje, olhando assim, eu vejo, caramba, cara, não tinha lógica, mas na cabeça na minha cabeça naquela época fazia sentido que tirar 920 na redação seria um diferencial para você ser aprovado em medicina. E não foi. Tirei 2 anos, tudo bem que um período de treineiro, beleza, né? Mas terceiro ano do ensino médio eu não consegui ser aprovado. E ali o mundo deu uma desabada para mim ali, porque eu falei, caramba, cara. Aí ainda assim eu lembro que eu comparando nota com meus amigos, essa galera que estudava menos que eu foi melhor no Enem. Eu falei, ah, não é possível, não é possível. Eu fui fazer FUVEST numa escola, numa universidade aqui que, né, eles estavam ofertando. Encontrei um amigo meu lá que estava prestando FUVEST também, conversei com ele sobre as notas, eu não lembro quantos acertos eu fiz em 2022 certinho. Foi uma prova mais difícil, tudo bem, mas enfim, eu não lembro.
E aí eu lembro que ele tinha feito tipo 150 acertos. Cara, notaça. 2022 ainda 150 acertos, era uma nota muito boa. Pra um cara que não estudava um terço do que eu estudava, velho. Aí eu fiquei, não é possível, cara. O que eu fiz de errado? E aí, o que eu fiz de errado foi uma das melhores perguntas que eu pude ter. Porque antes de começar o primeiro ano de cursinho, eu comecei a refletir um pouco mais do que eu tinha feito errado. E o que mais bateu na tecla para mim assim foi questão de sono. Eu falei, eu não descansei bem esse ano e eu misturei juntamente com o vestibular, rotina de musculação, rotina de luta, eu saía para correr ainda fim de semana, então eu falei, não, eu preciso ser all-in no vestibular, cara, eu preciso acordar, estudar, fazer ali uma atividade física, mas bem mais reduzida do que eu fazia, dormir bem e continuar estudando. O que eu acertei? Dormir bem. Esse ano, no primeiro ano de cursinho, eu dormi melhor realmente. Não dormi com quantidade, não dormi em qualidade, não fazia higiene do sono, né? Que depois eu vinha conhecer, mas isso é papo para outro vídeo, né? Eu dormia com quantidade, mas não com qualidade. E nesse ano de cursinho eu não fiz presencial, fiz online, então eu não precisava viajar para uma outra cidade, eu tinha mais tempo para estudar. Só que não foi um cursinho com muita autonomia de novo, porque era um cursinho que tinha aulas gravadas, mas majoritariamente eram aulas ao vivo. E todo mundo assistia as aulas ao vivo e eu também. Então eu fazia as aulas ao vivo e fazia o cronograma do cursinho, as revisões que eram propostas pelo cursinho. Tinham mais revisões do que eu fazia antes, mas propostas pelo cursinho. Eu não tinha ainda autonomia de eu fazer a revisão do que eu precisava. E dei all-in, eu abdiquei, diminuí muito consideravelmente o tempo que eu dedicava para ir para academia, o tempo que eu dedicava para ficar com a minha família, o tempo que eu dedicava para ficar com meus amigos, o tempo que eu dedicava para fazer o que eu gostava. E eu lembro que nesse ano de 2023 foi um ano em que eu tive uma evolução considerável, eu fiz 756 pontos de média simples, mas não foi suficiente ainda para passar. E foi um ano que eu desgastei muito meu mental. Eu cheguei para fazer a prova, eu não estava com saúde psicológica para fazer a prova, eu estava extremamente instável. Eu não tinha maturidade para ser aprovado em medicina nesse ano, um curso que você precisa ter uma maturidade muito grande. Eu não tinha maturidade, eu tinha estudado com muito esforço, mas com pouca inteligência, apesar de ter tido uma evolução, que foi casca bruta mesmo por conta de esforço que eu demandei. E aí, aqui foi a mudança de chave, de 2023 para 2024, que foi o Enem que eu fui aprovado. Aí eu parei realmente um mês, não foi só uma simples reflexão do que eu errei, eu parei um mês para entender o que eu precisava fazer para mudar. E eu vi vários depoimentos da galera que passou, nada contra, não estou querendo aqui julgar ninguém, mas eu ouvi vários depoimentos da galera que precisou de 6, 5 anos para fazer cursinho, de todos os erros que eles cometiam, que eu estava fazendo igual, para não cometer também, para não ter que ficar 5, 6 anos fazendo cursinho, né? E tirei um mês para pensar nisso, conheci o Wesley Delanogari, um neurocientista, o reservatório de dopamina, que eu acho que muitos conhecem, e comecei a entender um pouco mais de como o meu corpo funcionava, de como que a minha biologia funcionava, de como que eu podia aprender a aprender. Aprender a aprender. Foi a melhor lição que eu poderia me perguntar, que eu poderia ter, na verdade. Comecei a ler muitos livros sobre isso, Augusto Cury, como treinar seu cérebro para provas, como que eu tive um desgaste psicológico muito grande. Comecei também a ler livros sobre psicologia, para entender como que eu podia controlar o que me controlava, né? E foi um ano em que eu tive uma análise muito grande sobre mim, não sobre o que eu precisava estudar mais, mas sobre o que eu precisava corrigir, que estava relacionado com os estudos, mas que a gente não vê na hora, né? Dormir bem, você ter uma ambiência muito boa, você ter um ambiente que te force a estudar, mas também ter um ambiente que te tranquilize, que quando você tiver, enfim, com medo de ser aprovado, você consiga descansar um pouco, né? Você ter boas pessoas que te ajudam a fazer isso. E eu comecei a estudar com antecedência. Deixei para... Os cursinhos começavam lá em fevereiro, e como que eu não tinha tido muita autonomia no meu primeiro ano de cursinho por ter feito em um cursinho que já tinha tudo estabilizado, eu peguei plataformas separadas de estudo, comecei a estudar em janeiro, porque a maioria dos cursinhos é em fevereiro, depois do carnaval, então eu falei, não, preciso ter um pouco mais de tempo para estudar, para sair um pouco na frente do pessoal. Aprendi como aprender muito bom, né?
treinei meu preparo emocional, tive, na verdade, um preparo emocional, né, com livros, mas principalmente fazendo coisas que me permitiam controlar as minhas ações sob pressão. Então eu faço taekwondo, eu comecei a ir para mais competições. Porque, cara, o frio na barriga que você tem quando que você entra num tatame, tá todo mundo te assistindo a lutar e você precisa controlar suas decisões, é um trabalho psicológico muito grande. Comecei a meditar, fiz mindfulness para... É estranho falar mindfulness, né? Mindfulness para controlar meus pensamentos, para controlar o que me controlava. Enfim, eu tive uma mudança muito grande em quesito de me entender mais. Comecei a entender o que era realmente estudativo e perceber que eu precisava de muita autonomia, de ter muita autonomia. Comecei a fazer revisão por conta própria, o free recall. Eu lembro que quando que eu fazia simulado, depois de fazer o simulado eu descansava um pouco e eu ia me explicando todas as matérias que eu tinha de segunda a sexta, que eu tive de segunda a sexta, em voz alta. Eu era meu próprio professor. E isso era um esforço muito grande, era uma revisão muito forte. Além disso, eu comecei a colocar muitos blocos de questões por demanda do que eu errava nos simulados diariamente. Comecei a corrigir muito bem meus erros dos simulados, comecei a fazer muito mais simulados. E por eu ter começado com antecedência a estudar em janeiro, quando que eu estava um mês antes do Enem, eu já tinha acabado todas as matérias, eu fiquei um mês fazendo só simulado. Né? Na última semana, as últimas 2 semanas de preparação, eu fazia um simulado por dia, mais revisão e mais uma correção muito brusca assim dos meus erros. Eu comecei realmente a entender que o erro para mim era uma janela que eu precisava fechar para passar. O erro não era uma coisa ruim para mim, o erro era uma coisa boa. Como se tivessem dado uma folha assim e falassem, ó, você precisa estudar isso, aqui tá um roteirinho, tá? Precisa estudar isso para passar. E aí eu entendi o erro assim e, cara, eu tive uma evolução muito grande. Minha média simples em 2024 ficou de 797,42 pontos. Em primeiro momento eu fiquei frustrado por não ter conseguido ultrapassar a barreira dos 800 pontos, mas nas minhas áreas do conhecimento eu tive uma TRI que me valorizou bastante e na média ponderada, né, das faculdades de medicina isso daqui me ajudou muito. Tinha faculdade que eu colocava minha nota que ia para 816, 820. Então eu acertei o que eu precisava acertar, sabe? E consegui passar em 58 federais de medicina depois de muito esforço, mas depois de muita reflexão. E é isso, essa na verdade a mensagem que eu quero deixar para vocês. Reflitam, não vão pela maré, sabe? De você assinar um cursinho, fazer o que o cursinho fala que você tem que fazer. Tenham autonomia de se entenderem, aprendam a aprender, aprendam como o cérebro aprende. Se você tem um psicológico muito abalado, cara, você não consegue fazer um simulado ali, óbvio que no Enem você não vai conseguir desempenhar tão bem, então treine o seu psicológico, sabe? Leia bons livros que vão te blindar realmente por esse processo que é muito custoso, né? Cursinho não é fácil, cara, você tem que lidar com muita pressão. Então tenha uma boa rede de amigos, não se abdiquem do que vocês gostam de fazer, façam atividade física. E uma coisa que me prejudicou muito no meu primeiro ano de cursinho foi que eu me abdiquei de muita atividade física. Então eu ferrei meu psicológico, porque eu vivo atividade física, eu vivo esporte, eu não poderia parar de fazer isso. Se você é assim também, não ache que se abdicar de tudo que você gosta, de atividades físicas, vai te fazer bem, vai te fazer ter uma evolução muito brusca. Tem gente que funciona, tem gente que não. E eu não funciono assim. Então no meu outro ano de cursinho, no segundo ano de cursinho, quando eu fui aprovado, eu tive muito mais equilíbrio. E foi o que me fez a conseguir ter uma evolução muito boa. Desde o meu primeiro Enem eu evoluí 105 pontos de média simples, que era o que eu precisava para conseguir ser aprovado. Então é isso, esse é o papo que eu queria ter com vocês. Reflitam, aprendam a aprender. E se você quiser tudo isso em um canal, só seguir aqui, seguir no Instagram, que eu viro e mexo, dou várias orientações lá para vocês, preciosas, para facilitar o processo de vocês serem aprovados em qualquer curso no vestibular. É isso, pessoal. Espero que essa conversa tenha abrido seus olhos para você corrigir os erros que você precisa corrigir para ser aprovado. E torço muito por você. Bons estudos. Abraço.